Muito boa noite a todos. Com esta informalidade, portanto, por falar sentados e não de pé, estamos sempre e que estamos em casa. Dr. José Miguel Júdice, Dr. Rafael Lucas Pires, caros amigos, estamos hoje aqui reunidos em nossa casa para comemorar o relançamento da revista do IDL, Instituto Amar da Costa, a revista Democracia e Liberdade, após quase 10 anos de intervalo. No IDL nunca nos conformámos com a interrupção da publicação da revista em 2004, tendo mantido sempre este projeto na nossa lista de prioridades. Para que não se transformasse a interrupção numa ausência definitiva, usando aqui um termo mais leve, embora não goste muito de eufemismos, entendemos que é necessário publicar e que faz falta um espaço que acolha e recolha opiniões de diversos setores, promova o debate e troca de experiências, mas sem ser neutro, como propugnava Bodelina Mar da Costa num editorial de 78, agora republicado. Vamos também ao encontro das necessidades de novos autores que manifestam hoje muitas dificuldades na comunicação e divulgação das suas ideias, dada a falta de revistas com esta natureza, acabando quase sempre por ficar reduzidos à publicação dos seus trabalhos em órgãos de comunicação social. O IDL está numa posição favorável para promover este espaço de debate, desenvolvendo os seus fins estatutários e mantendo a independência que sempre nos caracterizou. Não excluímos, mas agregamos e podemos e sabemos fazê-lo. Com este espírito e com estes propósitos, optámos por começar com um número especial, um número 53, com textos publicados na revista ao longo das últimas 4 décadas. Por um lado, para relembrar os nossos antigos colaboradores e para lhes agradecer os contributos que prestaram. Por outro, para assinalar e revisitar as opiniões que foram sendo transmitidas na revista, ora atuais, ora registadoras da tomada de posições a respeito de temas relevantes para a política, o país e a Europa. Nas publicações seguintes, voltaremos aos textos originais, estando já prevista a saída do próximo número em abril-maio de 2014, essencialmente dedicado a temas relacionados com o projeto europeu e a sua atual fase de redefinição. O Dr. José Miguel Júdice e o Dr. Rafael Lucas Pires representam muito bem a multiplicidade dos nossos autores, a quem agradecemos a disponibilidade e o entusiasmo que revelaram a favor do êxito da revista. A ambos deixo aqui o meu agradecimento em nome do IDL e deixo também o convite e pedido para passarem a colaborar com regularidade na revista, sempre que os temas centrais escolhidos para cada número os possam inspirar. Queria também agradecer ao Dr. Jaime Cancela de Abreu, da Prime Books, antiquíssimo amigo, e nosso editor e primeiro conselheiro neste empreendimento, pelo profissionalismo, pela dedicação e pelas boas ideias que nos transmitiu, sempre no sentido da adoção das melhores práticas, com vista à obtenção dos melhores resultados. E, por último, expresso também o nosso agradecimento à doutora Maria Leonor Bagulho, pelo trabalho de pesquisa e organização deste número, a partir de uma base de quase nada, que foi ganhando consistência à medida que as etapas até hoje iam sendo ultrapassadas. Muito obrigado a todos. E passo agora a palavra ao Dr. José Miguel Júdice, para que nos preste aqui o seu testemunho. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito terem-me desenterrar de uma cova onde me sentia e fazer-me reviver. E de facto eu poderia, esta curta intervenção, poderia fazê-la de uma perspectiva ou saudosista ou prospectiva. De uma perspectiva saudosista, enfim, tanta coisa, mas poderia talvez lembrar-me que poucos dias, ou enfim, talvez 2 semanas depois deste artigo, agora publicado, ter saído, eu estava a tratar nos assuntos profissionais do Francisco Sá Carneiro e ele falou-me do artigo e tivemos uma longa conversa, porque este artigo era um bocadinho uma tentativa de teorização da bipolarização política, isto é, antecedeu a AD, mas foi publicado quando ela, creio que já estava decidida. Decidiu na minha feitura. Podia-me lembrar de um almoço com a Adelina Mar da Costa, foi uma coisa fantástica. Um dia telefona-me e diz-me assim: Dr. Júdice, o senhor é a única pessoa em Portugal que escreve nos jornais que nunca me telefonou. E eu disse: mas porquê é que eu lhe havia telefonado, Sr. Engenheiro? Então, para obter informações, mas tudo o que eu preciso para escrever os artigos está nos jornais. Mas gostaria muito de almoçar consigo. Convidou-me para almoçar e fomos almoçar numa pastelaria que também servia almoço, ali ao pé de umas escadinhas no Chiado, não lembro agora, Cardeu, não lembro agora o nome. E foi muito engraçado, sentámos à mesa, ele comeu o pão dele, comeu o meu pão e falámos durante 2 ou 3 horas, foi uma conversa realmente fascinante e pouco depois, um mês depois ou assim, ele morreu. Portanto, tudo isto tem muito a ver com esta revista.
dos amigos antologiados que já não estão entre nós, o Adelino Amar da Costa, já falei dele, o António Borges Macedo, o Jorge Borges Macedo, o António Borges, o António Sousa Franco, o António Quadros, o Chico Lucas Pires, o Vítor Sá Machado, e das pequenas e, em alguns casos, grandes histórias. O Francisco foram histórias, eu diria, desde os meus 10 anos, 11 anos, que eu aprendi com ele, que fazíamos com 15 anos ou 16, fazíamos grandes sessões de formação política em Coimbra. Ou falar desses tempos de 79, em que Portugal estava a sair de experiências do governo presidencialista, tinham acabado pouco tempo antes. Sá Carneiro tinha imposto a AD aos barões recalcitrantes, os mais velhos lembrar-se-ão que ele foi derrotado e levou outra vez a votos e ganhou à segunda. A economia estava a sair de uma crise terrível. O que é que isto nos faz lembrar? O socialismo coletivista imperava nas leis, mas sobretudo nas mentalidades, e ainda impera em grandes aspectos. Podia-se falar, realmente recordar esse tempo onde tudo parecia inviável, mas tudo começava a parecer possível. É outra ideia que eu penso que talvez valesse a pena pensarmos a outro nível e por outros efeitos sobre o nosso tempo. Mas podia, em vez de falar de uma visão saudosista, podia falar de uma visão prospectiva e revisitar, olha, o artigo sobre a Europa das Pátrias do Jorge Borges de Macedo, um dos meus maîtres à pensée, e que de facto hoje, basta ver o que está a acontecer nas eleições europeias, está outra vez a ser um tema que valerá a pena repensar. A integração económica e monetária, tal como era prevista por Sousa Franco, o desenvolvimento económico tão caro ao António Borges, que na sua fase final passou como alguém que não se preocupava com isso, pelo contrário, preocupava-se com isso quando outros se preocupavam pouco. A adesão de Portugal à CEE, como a desejava o Fausto Quadros, a diplomacia portuguesa em África, que o Leonardo Matias antecipava e fazia. Lembro de uma história fascinante que ele um dia me contou, que não é segredo de Estado, uma ida à Angola, a primeira ida, creio eu, de um membro do governo, e havia uma fábrica que estava toda sem funcionar, e quando ele chega lá, a fábrica estava a funcionar, apareceu um português todo cheio de óleo, que tinha conseguido pôr a fábrica a funcionar. A história é verdadeira, não é? Nunca mais me esqueci desta história. A diplomacia é também isto. Da distribuição de rendimentos entre grupos sociais, que, através do ensino do Diogo Lucena, velho e querido amigo, para desse modo fazer um pouco a revisão, o que é que era há 35 anos e o que é hoje, como é que isto evoluiu, será que não terá acontecido que à superfície mudou tudo, mas a nível profundo está tudo mais ou menos na mesma? É uma pergunta que valeria a pena um debate só em si mesmo. Mas creio que mais importante do que o saudosismo ou a perspectiva é fazer a seguinte pergunta: acho que fará sentido hoje fazer um projeto, como é o vosso, que tenha como lema democracia e liberdade? Eu acho que essa é a grande questão que está respondida. Se não tivesse sentido, vocês não iam continuar com a revista. Eu costumo dizer, de uma forma provocatória, como gosto, que estes conceitos tendem a ser antinómicos. Nós vivemos habituados a dizer que democracia é o mesmo que liberdade, liberdade é o mesmo que democracia. Não é verdade. A democracia tende a matar a liberdade e a liberdade tende a matar a democracia. Este é algo que os autores dos finais do século XVIII, princípios do século XIX, por aí adiante, não tinham dúvidas nenhumas. Aliás, eu há dias tive um debate onde estava esse homem de extrema esquerda, que dá pelo nome de Adriano Moreira, e tive a ocasião, quando ele defendia com grandes parangonas o Rousseau, disse: eu, ao contrário do professor Adriano Moreira, não gosto muito do Rousseau. Porque o Rousseau está na origem de todos os totalitarismos do século XIX, sobretudo do século XX, como é evidente. Ele ficou muito irritado, foi depois muito desagradável, porque percebeu que ele estava a lembrar pecados esquecidos. Ora bem, no tempo atual, um pouco por todo o lado, a democracia está a destruir a liberdade. Vamos a ver os abusos criados por força de votos obtidos, quantas vezes com base em propostas populistas e irrealizáveis, mas que, apesar do medo, da corrupção, dos abusos, do controle dos mídias, são aceitos, e se calhar bem, como expressão democrática suficiente do ponto de vista formal. As urnas estão abertas, as pessoas votam, vão lá todos votar, votam muito. E por todo lado, onde isso acontece, nós vemos, eu não vou dar nomes de país, a democracia a matar a liberdade. Estados que têm eleições, em que os governos são eleitos, mas que de facto não têm liberdade. Mas também, outros casos, a liberdade a destruir a democracia. Veja o que se passa com as desigualdades sociais, que são hoje tão brutais
como eram no século XIX, há que dizê-lo com toda a franqueza. Em Portugal, apesar de tudo, não é dos piores, mas também não estamos bem. A destruição das classes médias, sem as quais não há liberdade. Costuma-se dizer que a partir dos $10.000 de rendimento per capita, as pessoas querem liberdade. E os regimes autoritários caem. O que está a acontecer é regimes que têm muito mais do que 20 e estão eles próprios a matar a democracia. A situação de milionários que não pagam impostos, nenhum impostos, e que, portanto, não pagam o seu serviço à coesão social. Têm a liberdade, mas não sei se a democracia pode funcionar numa sociedade desse tipo. A criação de novos danados da terra, que não têm qualquer hipótese de sobreviver, que cada vez têm menos condições de sobreviver, são, como eu descrevi muito há 10, 20 anos, os pobres das sociedades tradicionais que são velhos, os pobres das sociedades de transição que são de meia idade e os pobres das sociedades pós-modernas que são jovens, que são totalmente estruturados. Essa multidão vai provavelmente revoltar-se, e provavelmente com boas razões, e a revolta dos danados da terra, em regra, destrói valores que são caros a eles próprios, mas provavelmente menos sentidos. Portanto, eu acho que a dicotomia liberdade e democracia faz mais sentido, seja estudada agora, talvez, do que naquela altura. Em 79, a democracia e a liberdade estavam melhores do que sabíamos. Nós estávamos contra, achávamos que a democracia não estava a funcionar, achávamos que a liberdade não existia, mas ela estava a aparecer. E agora está pior do que pensámos. Agora, de facto, nós pensamos ainda que realmente temos democracia, que temos liberdade, mas talvez estejamos a perdê-la, ou a perdê-las. Daí que o desafio que vos deixo, na pessoa do Dr. Luís Gouveia Fernandes, que eu muito agradeço ter-me arrancado do esquecimento durante uma hora, e as gentilezas com que me acumulou, é este: que esta revista ressuscitada seja o embrião de um projeto que procure, no século XXI, conciliar a democracia com a liberdade. Que liberdade permite a democracia, que democracia permite a liberdade. Eu acho que esse é o grande projeto que temos pela frente e talvez seja o melhor dos guiões para a reforma do Estado. Se a reforma do Estado for feita com estes dois valores, que democracia e que liberdade, e se encontrar uma boa solução, tudo o resto virá por acréscimo. E muitos parabéns e muitas felicidades pelo vosso projeto. Muito obrigado, Dr. José Miguel Júdice. Passamos agora a palavra ao Dr. Félix Pires. Muito obrigado. Eu vi é que o Dr. José Miguel Júdice já respondeu positivamente ao seu apelo e, portanto, já vai ter um artigo no próximo número sobre a ligação entre a democracia e a liberdade. É não perder. Eu, antes de mais, queria agradecer ao IDL, ao Instituto Amar da Costa, na pessoa do seu presidente, Dr. Luís Gouveia Fernandes, a oportunidade, diria eu, talvez improvável, eu nunca escrevi nenhum artigo para a democracia e a liberdade, de estar aqui hoje. Mas estás a tempo. Mas estou a tempo. Neste dia tão importante, e estou aqui a apresentar um texto escrito pelo meu pai, que tinha sido escrito num número anterior da Democracia e Liberdade e que foi escolhido para ser republicado neste número da revista. E agradeço duplamente, em primeiro lugar, por um motivo que eu diria egoísta, que é o convite de ter, no fundo, dado a oportunidade de conhecer de perto este texto, que eu não conhecia antes de me ter oferecido este volume, e é um texto em que eu revejo muito o meu pai e me revejo muito a mim. Não é muito comum nos textos do meu pai eu encontrar essa proximidade e, portanto, foi muito bom ter tido este acaso de me trazer aqui. E também, honestamente, também é positivo para mim trazê-lo, o meu pai, aqui à presença de todos. Muitos partilharam com eles muitas aventuras, como dizia aqui o José Miguel Júdice. Mas ele, mais do que ser lembrado como pessoa, acho que gostava mais de ser lembrado no sítio ou no fórum onde isso para ele era mais relevante, que era o fórum da discussão das ideias e da discussão das ideias políticas, concretamente. Eu acho que ele hoje viveria feliz no dia em que via renascer a democracia e a liberdade, porque acho que era o tipo de estrutura, de plano, de ideia, que para ele fazia sentido. Eu
gostava também de partilhar pessoalmente. Eu e os meus irmãos acontece-nos muito uma coisa, que é ouvir aquela expressão: o seu pai faz muita falta ao país, o seu pai faz muita falta à política portuguesa, o seu pai faz muita falta à construção europeia. E eu ouço isto, devo dizer que nos primeiros 30 segundos o sentimento é até quase de revolta / comoção. Estilo, se vocês soubessem a falta que me faz a mim, não diziam que ele faz falta ao país. Mas isto claramente depois passa-me e depois sinto um orgulho, que é um orgulho gigante, de que bom que não me faz falta só a mim, não é? Que bom que de facto a sua vida serviu para construir uma coisa maior. E ao ler este texto tive, acho eu, uma noção um bocadinho mais clara do que é que isso quer dizer. Não só porque ao eu próprio, quase como observador terceiro, se é que isso é possível, confirmando que de facto alguém que pensa assim faz falta, mas sobretudo por achar que de facto o modo como normalmente equaciona essa frase está errado, porque essa falta não pode ser uma ausência, não pode ser uma lógica fatalista e definitiva, dizer pronto, agora neste momento sou órfão do pensamento desta pessoa que me faria tanto jeito. Acho que ao ler este artigo fico muito mais com a consciência de que aquilo que ele escreveu e que outros escreveram nesta revista no passado nos obriga a todos a ter um compromisso com o futuro. Dentro desta lógica, que aliás referia também bem, acho que nestes tempos, mais do que nunca, é preciso pensar, refletir e ver profundamente qual o estado da democracia e da liberdade que temos. Acho que a política que nos trouxe até aqui hoje em dia não nos vai tirar daqui, para ser totalmente franco. Vivemos uma lógica que eu acho que é muito imediatística, muito de comunicação, mas faz-nos falta pensar mais profundamente sobre os temas e discuti-los com outro nível de democracia e de liberdade. E, portanto, acho que este projeto, um projeto que visa, de facto, construir melhor a nossa democracia, discutir melhor a nossa liberdade, é um projeto que a mim dá um gozo pessoal também muito grande. O pai tinha uma frase de um outro texto chamado Soberania e Autonomia, que é um texto anterior ao meu próprio nascimento. 71. Que eu acho que bate muito certo com esta ideia. Ele dizia que, sem saber pensar politicamente, todo o pensamento político comporta um risco de totalitarismo. A cidadania é a posse da primeira qualidade, a de pensar, e não a do segundo objeto, a do pensamento. E, portanto, o que eu acho que nos faz falta é fóruns, são escolas para aprendermos a pensar os nossos dias de forma diferente. E, portanto, na medida em que o IDL aceita esse encargo e faz o seu trabalho, fico muito feliz com isso. Depois gostava de partilhar convosco, porque eu de facto não sou um observador terceiro, não sou coevo do tempo em que este texto foi escrito e não sou também um cientista político. Portanto, basicamente, a única qualidade em que eu posso estar aqui para falar deste texto é de alguém que leu o texto, que está próximo do autor e portanto, para além de uma análise, que é uma análise, diria eu, totalmente parcial, totalmente sem nenhum tipo de isenção, o que eu queria era basicamente fazer-vos um convite a ler este texto e depois de o lerem, a relerem o texto e depois de o relerem, a lerem-no outra vez. Basicamente é isto. Gostava também de vos dizer muito rapidamente porquê. Primeira coisa, este texto é um texto com uma estrutura super simples, em que tem uma primeira parte em que se defende uma tese. O texto é escrito em 81, ali mesmo à beirinha de uma revisão constitucional, e a tese é de que estávamos numa altura em que era preciso, de facto, aproveitar a oportunidade para refletir profundamente sobre a ação da democracia cristã em Portugal e achar que há ali um espaço que a democracia cristã podia aproveitar, no fundo, para partir de uma fase anterior, que era uma fase de discussão ideológica oposicionista entre um lado e o outro, para tentar construir uma coisa melhor, uma coisa de futuro. E depois uma segunda parte em que, no fundo, se tenta rever, então, o que é que seriam esses princípios de uma nova democracia cristã. Escrevendo, acho eu, com coragem e com uma clareza que eu hoje em dia não vejo tão frequente, o que é que devia ser a filosofia da democracia cristã, o seu sentido, o que é que devia ser a estratégia da democracia cristã e o que é que devia ser também a atitude da democracia cristã.
Impressionou-me muito neste texto e impressionou-me, em primeiro lugar, a atualidade deste texto. É assustador que esta análise sobre a oportunidade da democracia cristã, que é uma oportunidade que nasce em 81, eu a consiga ler hoje de forma atual. E acho que é assustador, se calhar por razões que são parecidas com aquela que disse o Dr. José Miguel Júdice. É que, de facto, se calhar aquilo que nós achávamos que estava em perigo nessas alturas, ou que quem escreveu isto achava que estava em perigo nessas alturas, continua a estar em perigo hoje, ainda que se calhar por motivos diferentes. Eu gostava só de fazer aqui 3 citações muito rápidas que ecoaram no meu espírito como pudessem ter sido escritas agora, com as devidas diferenças. E diz-se a certa altura a propósito dessa oportunidade. Agora, por um lado, vive-se em geral a expectativa de um projeto ao mesmo tempo pós-liberalista e pós-socialista. Para descer à terra, voltar a casa, assentar arraiais, parece mais adequada à democracia cristã. A política hoje volta a precisar de uma inspiração cultural, moral, estética, e é conhecida a crise do economicismo tanto quanto a do politicismo. Ora, a democracia cristã deveria ser, por definição, a afirmação do caráter não absoluto dos valores e das formas puramente políticas ou puramente económicas. Sabe-se, afinal, que o mundo moderno é muito brilhante nas suas formas e ritmos, mas que lhe falta algo mais. Há uma certa necessidade de reencontrar o homem diminuído numa relação para um mundo que se dilata e o envolve. Depois, por outro lado, e isto de facto tem este contexto de a revisão constitucional que estava ali mesmo à porta, também há uma vontade e uma clareza um bocadinho desassombrada de dizer o que é que era esta proposta, ou o que é que deveria ser esta proposta da democracia cristã e o modo como ela devia estar plasmada, no fundo, na construção da Constituição, do conjunto de valores jurídicos e políticos fundamentais. E então, também citando muito rapidamente, dizia qualquer coisa como: no quadro de um maquis constitucional que oscila e se partilha entre um liberalismo e um coletivismo novecentistas, o primeiro mais clandestino e prático e o segundo mais constitucional e académico, há um novo espaço maior e melhor a procurar. Uma perspectiva democrata cristã pugnaria por uma concepção mais institucional da família, uma concepção mais comunitária e participada das relações económicas e sociais, uma defesa intransigente da vida e da personalidade, uma concepção da propriedade que aceita a socialização, mas não o socialismo, uma concepção de empresa mais como sociedade empresarial do que como simples propriedade, uma concepção mais pluralista e valorativa da educação, uma importância maior da justiça e, sobretudo, a permanente ressalva da dignidade do homem como o mais alto valor constitucional, valor transportado por uma multiplicidade de seres concretos, entre si solidários, mas sendo cada um insubstituível e indivisível no essencial. Isto terminava associado a tal lógica de estratégia e atitude de afirmação da democracia cristã em Portugal. A estratégia mais do ponto de vista do posicionamento político da democracia cristã e a atitude mais daquilo que deveria ser a corporização política ou partidária da democracia cristã. E aqui, de facto, as palavras também são duras, não as digo por serem provocatórias, digo porque são o que são, mas são, de facto, exigentes. A opção democrata cristã é do próprio centro natural da sociedade portuguesa. É até mais um pressuposto ou base do que uma opção. Precisa de ser assumida como opção se quer ser o que se poderia chamar uma permanência dinâmica, que ande para a frente e que se opõe aos regressos. O desafio é dar a uma cultura de base suficientemente profunda para se esquecer de si própria a operacionalidade política, económica e social moderna. Num quadro democrata cristão, expresso ou não, estão colocadas ao mesmo tempo pessoas de direita e de esquerda, com emblemas de direita e de esquerda do atual campeonato político, e, portanto, em condições de fornecer a base de uma política de centro. Parece, pois, pensável e talvez desejável, só não sabemos se possível, e se calhar hoje sabemos que não é possível, uma democracia cristã não apenas de centro, mas também ao centro.
Uma linha democrata cristã implica uma atitude exigente, exemplar e militante, mas ao mesmo tempo aberta e tolerante. Exige um partido de porta aberta e não clãs de poder organizado. De algum modo, exige uma atitude não maquiavélica, com um relé mais evidente para as preocupações morais e humanas em geral. A atitude democrata cristã é o contrário do poder pelo poder ou do poder bezerro de ouro. Requer, portanto, uma grande esperança, uma não resignação, uma crença comunicativa, atitude que, aliás, Adelina Mar da Costa foi a encarnação viva. Um partido democrata cristão não pode, pois, nunca ser, em nenhum sentido, apenas um partido de poder, ou um partido com sentido técnico e gestionário da política. Muitas vezes terá mesmo que ser um partido de protesto, que sinta e sofra em comunhão com a vida prática de todos. A mentira, o egoísmo ou o maquiavelismo puro são nela, na democracia cristã, necessariamente mais imperdoáveis do que em qualquer outra. A coragem de decidir, a virtude na ação e o espírito de verdade são nela mais exigíveis. Política não é engenharia social. Não se reduz ao legalismo e ao tecnocratismo. Exige eficácia, mas também e sobretudo exige verdade. É um esforço que talvez passe em Portugal pela possibilidade de regenerar a própria noção pública de política. Rever a democracia cristã é também para isso essencial. Queria terminar, e juro que termino, apenas com uma provocação esperançosa, um bom augúrio. Retirada de uma afirmação de princípio que me parece um bocadinho, diria eu, naif ou bombástica, que vinha aqui assumida em 81 e que consta do texto. A propósito da tal oportunidade de rever a democracia cristã, dizia-se qualquer coisa como isto: Portugal é potencialmente um dos países mais democrata-cristãos do mundo. E atualizar essa potência deveria ser, em princípio, apenas uma questão de tempo, de convicção, de eficácia, de reajustamento, em suma. Faço assim votos que o renascimento do IDL, e em particular da sua revista, tornem esta quimera cada vez mais possível, cada vez mais próxima, em benefício de Portugal, da democracia e da liberdade.